Boa noite, igreja, paz do Senhor, amém? Estava bem até agora. Vai chegando no final dos testemunhos, a perna já começa a bombear. Então hoje, irmãos, eu já quero começar trazendo o título dessa mensagem, que eu trago como metanoia, até que Cristo seja formado em vós. Pode sentar. E com esse título eu já quero começar te dizendo que apenas a palavra de Deus, ela tem o poder de mudar completamente a tua mente, o teu pensamento e automaticamente a tua forma de viver. Quem trouxe a sua Bíblia, abra em Romanos 12, versículo 1 e 2. Quem não tem pode acompanhar no telão. E a palavra nos diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Eu quero fazer mais uma leitura em Lucas 9, 23. E te dizer essa noite que para viver o propósito de Deus é necessário renúncia. É necessário fazer renúncias. Domingo passado, o pastor Silmar falou muito a respeito disso, né? Deus falou conosco através dele muito a respeito das renúncias que precisamos fazer na nossa vida. Em Lucas 9, 23 nos diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. E quando eu leio esse versículo, me chama a atenção a palavra negue-se a si mesmo diariamente e siga-me. O que Jesus está nos dizendo aqui? Que não basta apenas negar a si mesmo. Tem que ser uma ação diária. Diariamente, todos os dias, você tem que tomar essa decisão aqui. De negar as suas próprias vontades, o seu próprio eu, tomar a sua cruz e segui-lo. Todos os dias, você acorda de manhã e toma e renova essa decisão. Como eu já disse, eu acredito que foi na abertura, a última vez que eu abri o culto aqui, que eu comentei aqui sobre um episódio, um trecho que eu tinha assistido, em que Mateus dizia que quando ele acordava e os seus pensamentos estavam confusos e bagunçados, ele se lembrava que havia apenas uma coisa para ele fazer aquele dia: segui-lo. E o resto tudo se ajeitava automaticamente. Então, quando Jesus ele nos fala isso, é a respeito disso. Que você precisa diariamente tomar essa decisão. Diariamente você precisa lembrar que só há uma coisa a fazer hoje: segui-lo. Tomar a sua cruz e segui-lo. Negar a si mesmo e segui-lo. Aleluias. E no segundo versículo, irmãos, que nos fala assim: não se moldem ao padrão deste mundo,
mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu te pergunto hoje, qual que é o padrão desse mundo? Porque segundo a palavra aqui existe um padrão. Assim como existe um padrão para servir a Jesus, existe um padrão no mundo. Qual que é o padrão do mundo? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar como que se vive? Qual que é o padrão de comportamento? Olha quanta coisa que a gente vê hoje. As coisas mais absurdas que você vê sendo tratado com banalidade, como algo normal, como algo comum. As coisas mais absurdas, que a palavra já diz, que Jesus já anunciava que aconteceria nos últimos tempos. Liga o noticiário, assiste um pouquinho só. Tira 15 minutos para assistir e você vai ver qual que é o padrão do mundo. Você vai ver pessoas lutando a favor do aborto. Você vai ver pais matando os filhos. Você vai ver filhos matando os pais. Você vai ver em novelas adultérios sendo tratados como algo legal, romantizando traição, romantizando dissoluções de famílias. Esse é o padrão do mundo. Sabe qual que é o padrão do mundo? E eu encaro, irmãos, como eu já disse aqui. A primeira pessoa a ser confrontada com a palavra é quem vai ministrar a palavra. Então, essa palavra, ela já foi ministrada no meu coração, eu já fui ministrada através dessa palavra enquanto eu preparava ela. Sabe como a gente percebe qual que é o padrão desse mundo? Quando a gente assiste algo e todo um enredo, existe um vilão e um mocinho, um certo e um errado. Quando você se pega torcendo pelo lado errado. Eu acho que já foi comentado aqui. Já foi comentado aqui até a pastora Thaís. A novela que terminou, Mania de Você. Irmãos, os protagonistas do metade da novela até o final se tornaram os vilões. E o que aconteceu? Foi a coisa mais comentada nas redes. Que essa questão de o povo estar torcendo para os vilões. O povo estava torcendo para o lado errado, se dá bem. Então, o que eu entendo como os padrões desse mundo? As coisas elas começam a ficar distorcidas. A verdade começa a ficar distorcida. Os valores começam a se inverter. Porque essa nossa geração de agora é uma geração de valores invertidos. Totalmente equivocados. Essa é a nossa geração. E a próxima, irmãos, a tendência é piorar. A tendência é ser pior. Eu temo pelo futuro dos meu filho. Eu temo pelo futuro do meu filho. Não estou profetizando. Não. Mas eu temo, irmãos. Temo muito, porque o que a gente está vendo aí é de assustar, é de se espantar. O que as escolas vêm ensinando. Por quê? Porque está alinhado com o padrão desse mundo. Existe um padrão. E a palavra de Deus nos fala: não se moldem com os padrões desse mundo. Que é para nós entendermos que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. A igreja, ela tem que andar sim na contramão do mundo.
Se o mundo está indo para a esquerda, a gente vai para a direita. E não tem nada a ver com política, tá? Mas é disso que fala. Sobre não se amoldar com os padrões desse mundo. Não podemos ser iguais. Devemos ser diferentes. Na educação do Samuel, a gente sempre tenta ensinar isso a ele. Porque as crianças, elas são muito sensíveis a isso. Elas copiam muito o que elas veem. Então, ele vê pessoas fazendo X coisas, os coleguinhas fazendo X coisas, ele quer fazer também, porque é natural do ser humano, é natural da criança. E cabe a nós a ensinar ele, não, isso não é certo, não é porque todo mundo está fazendo o que é certo. Então, é disso que se trata. Não é porque todo mundo está fazendo o que é certo. Isso cabe a nós também. Não é porque o mundo inteiro está fazendo que devemos fazer também. Nós devemos ser diferentes. Porque nós somos luz do mundo e sal da terra. Aleluias. Quero fazer mais uma leitura. Em Hebreus 12 e 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tem mais isso ainda. Irmãos, é como eu disse aqui agora. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós devemos sim ser diferentes. A palavra de Deus, ela nos diz que há uma nuvem de testemunhas que nos cercam. Todos os dias nós estamos sendo observados. As nossas atitudes, o que falamos, como nos portamos. Todos os dias a gente é observado. Nós somos um testemunho vivo. Já foi falado muito aqui essa frase, mas eu vou repetir e vou continuar repetindo. Que a nossa vida, muitas vezes, vai ser o único evangelho que uma pessoa vai ler. Às vezes ela nunca abriu uma Bíblia. Ela nunca leu, nunca participou de um culto, mas ela olha para a tua vida. Ela está olhando, ela está assistindo. E a tua vida, ela tem que revelar a nossa vida. Ela tem que revelar a natureza de Deus. Nós devemos exalar o perfume de Cristo. O perfume de Cristo em nós. Que quando uma pessoa te olhar, quando alguém te olhar, sem saber que você vai à igreja, ela chega e diz para ti assim: eu não sei o que tu tem, mas tu é diferente. Quantos aqui já ouviram isso? Entende? Sobre isso. Eu não sei o que é. Eu não sei, mas é diferente. É diferente. Uma coisa que eu escuto muito na empresa onde eu trabalho. De várias pessoas. Eu não saio anunciando, irmãos, ai, olha que sou crente. Não faço isso. E muitas pessoas já chegaram para mim, né? Pararam para conversar comigo e me falaram assim: nossa, mas é diferente conversar contigo. Passa uma coisa tão boa, tu já pensou em ser psicóloga? E eu disse, olha, não é a primeira pessoa que me fala isso. Eu não sei o que é, mas é diferente. Tu é diferente. Aí sim eu aproveito e digo que eu sirvo a Cristo. Eu sou cristã, sou evangélica. Daí eu só, tá, então tá explicado. É que vocês são diferentes mesmo, né? É sempre a mesma coisa, irmãos. E é assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Você tem que ser a diferença onde você estiver. Porque você é representante de Cristo nessa terra. Sabe aquele louvor? Eu amo esse louvor. Estava falando sobre ele no carro agora.
aquele louvor que a pastora Thaís canta, que foi cantado no culto passado, o irmão Carlinhos cantou, ser suas mãos aqui na terra e ser seus pés aqui na terra. É assim, é sobre isso. É o que nós devemos ser, as mãos dele e os pés dele aqui na terra. Que quando nós olharmos para as pessoas, nós olhamos com os olhos que ele olha, com graça e com amor. Que nós possamos começar a agir com as pessoas com misericórdia. Eu vi uma publicação esses dias e, nossa, mexeu muito comigo. Dizia assim: quando você vê alguém caído, qual que é a primeira coisa que você estende? A tua língua ou a tua mão? Irmãos, aquilo mexeu comigo. Quando você vê uma pessoa que cai, que erra, que falha, o que você estende primeiro? A tua língua que se apressa para falar? Ou a tua mão que se apressa para estender, ajudar a levantar aquela pessoa que caiu? Porque hoje é ela, amanhã pode ser você. A palavra de Deus, ela é bem clara. Que quem está de pé, cuide para que não caia. E muitos caem no erro de achar que uma vez liberto, liberto para sempre. Não. Se a palavra de Deus diz que quem está de pé, cuide para que não caia, quer dizer que uma vez que ele te levanta, você ainda corre o risco de cair. Se não vigiar. Se não cuidar. A gente sabe disso. Então por que muitas vezes quando a gente vê um irmão caído, vê um irmão errar, a gente se apressa em falar? E isso serve para mim. Para mim. Porque eu fui a primeira a ser ministrada quando eu preparei essa palavra. Irmão, você não sabe como ficou a minha cabeça desde a última pregação. E eu acredito que quando a palavra de Deus ela é ministrada aqui em cima, ela tem que funcionar dessa forma. Você tem que ficar digerindo ela a semana inteira. Porque é assim que eu tô. Tô a semana inteira digerindo aquela palavra. A semana inteira. Sobre as renúncias. Sobre o acordo que eu fiz com Deus aqui. O que eu sabia, o que eu sei que eu tenho que renunciar. E lá no fundo a gente sabe. A gente sabe o que a gente faz. Quando a gente faz, a gente sabe que está fazendo errado. Sabe o que acontece? Eu vou falar de mim. De mim. Meu exemplo aqui. Eu sempre falo que eu tenho... Essa é uma das renúncias que eu acordei com Deus aqui no último culto. E eu disse para Deus, porque eu reconheço, irmãos, eu tenho um traço muito forte que eu sempre falo, eu sou muito bocuda. Eu sempre falo. Eu disse, meu Deus, eu reconheço em mim que eu sou muito bocuda. Às vezes eu falo mais do que eu devo. Falo e depois me arrependo. Só que eu já falei. Entende? Aí o que acontece? Eu me escondia atrás de... Cada vez que eu me pegava falando demais, eu dizia, mas eu não consigo não falar, é da minha personalidade. Eu achava que era um traço da minha personalidade. Só que acontece o seguinte. Quando eu nasci de novo, a minha personalidade, ela morreu lá atrás. Para assumir uma nova personalidade, a de Cristo. Então, não é traço de personalidade. É traço de uma natureza caída. Que não me cabe mais. É uma roupa que não me cabe mais. Então, todas as vezes que eu me pego tentada a falar demais, eu lembro do acordo que eu fiz com Deus. Eu lembro que diante dele eu reconheci o que eu sou. Porque isso é importante. Você precisa reconhecer o que você é. Você precisa reconhecer quem você é. Quem você é sem ele. Você precisa reconhecer a tua natureza. Porque se você não reconhece a tua natureza e fica sempre tentando procurar justificativas para os teus erros, você nunca vai mudar.
A metanoia em ti nunca vai acontecer. Aí sabe o que acontece? A tua mente ela não muda porque tu não permite essa mudança. Você não permite ser transformado aqui. Então sabe o que acontece? Eu assisti um vídeo maravilhoso em que ele dizia assim, sabe uma curiosidade sobre o Evangelho? É que antes de chegar aqui, ele tem que chegar aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque se a gente se baseia aqui no coração pelo que nós sentimos, pelos nossos sentimentos, os nossos sentimentos eles são volúveis. O que eu quero dizer com isso? Que o que eu estou sentindo hoje eu posso não estar sentindo amanhã. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, agora. Eu posso não sentir amanhã. No próximo culto eu posso não sentir. E acontece, já aconteceu de ter cultos que eu não sentia a presença de Deus. Era porque Deus não estava aqui? Não. Era porque eu não estava sentindo, estava baseada nos meus sentimentos. O Evangelho estava apenas aqui e não aqui. Por isso que antes de chegar aqui, ele tem que chegar aqui. Por quê? Porque a tua fé ela tem que ser baseada naquilo que tu sabe, não naquilo que tu sente. Porque hoje você sente, amanhã você pode não sentir mais. Charles Spurgeon tem uma frase que ele diz assim: filhos nascidos na emoção morrem quando a emoção acaba. Você já reparou isso? Já reparou a verdade nessa frase? A gente acompanha aqui. Muitos nascem na emoção. Só que a emoção acaba. E se esse sentimento, esta fé estava baseada só na emoção, a hora que essa emoção acaba, morre. É o que acontece? A pessoa sai. Sai da igreja, procura outra, porque ela quer continuar sentindo aquilo. É muito bom. É muito bom. Ela quer voltar a sentir aquilo de novo. E o que acontece? Ela vai para outro lugar. De novo. Nasce aqui, na emoção dela, só que vai morrer. E ela vai para outro. E se torna um ciclo sem fim. E ela nunca finca raízes. E ela não para em lugar nenhum. Irmãos, isso não é indireta, isso é direta. É direta. Pega essa direta e guarda aqui nas tábuas do teu coração. E não esquece nunca mais. Porque é Deus que está falando contigo hoje. É Deus que está falando contigo hoje, assim como Ele falou comigo. A mudança, ela precisa acontecer aqui. O Evangelho, antes daqui, ele tem que estar aqui. Aqui. Te transformando, te moldando. Fazendo você não se adequar a este mundo. Fazendo você lembrar que você está aqui, mas você não é daqui. Fazendo você lembrar que você é sal da terra e luz do mundo. Fazendo você lembrar que você é ministro de Cristo. Fazendo você lembrar que você tem que ser parecido com Cristo. Fazendo você lembrar que quando as pessoas olharem para ti, elas têm que ver Cristo. Aleluias. Vocês não têm ideia do quanto esta palavra mexeu comigo. O quanto que eu apanhei dessa palavra. Sabe? Dos dois lados da cara. Como dizem. Coloquei na boca. Engoli. E estou digerindo. Porque é assim que tem que ser. Você não pode sair desse culto da mesma forma que você entrou. Esta palavra, ela não pode entrar aqui e sair por aqui. E também esta palavra não pode ficar baseada só aqui na emoção que você está sentindo agora. Guarda ela aqui. Trabalha com ela aqui. Você sabia que o maior campo de atuação de Satanás é aqui? É aqui que ele trabalha. Não é outro lugar. Aonde as piores ideias começam a ser formadas. Aonde que os pensamentos vêm e começam a ser reverberados dentro de ti. Aqui. Vem aqui, para
depois descer para o coração. As coisas mais impensadas que o homem pode fazer, aqui, e descem para o coração. Você reparou que quando é algo ruim, aqui, desce para cá. Mas aí quando se trata do evangelho, a tendência é começar aqui e não vem para cá? Não teria que ser o contrário? Nasce aqui para depois descer para cá? Para que o teu pensamento seja alinhado com a tua emoção? Para que você saiba que independente do que você sente, Deus está aqui? Para que você saiba que independente daquilo que você está sentindo, Deus ainda é Deus? Para que você saiba que independente do que você sente, Ele tem poder para fazer. Independente do que eu sinta. E o vídeo ainda dizia mais sobre a fé. Que a fé não é sobre aquilo que sentimos, é sobre aquilo que sabemos. Quanto que é 1 mais 1? É 2. Vai mudar? Vai mudar se eu sentir que não é? O resultado muda através do meu sentimento? Não, continua sendo 1 mais 1 igual a 2. Então, independente do que eu sinta, Deus é Deus. Deus é Deus. Independente do que eu sinta, Ele morreu na cruz. Independente do que eu sinta, Ele ressuscitou ao 3º dia. Independente do que eu sinta, Ele vai voltar. E se eu não estiver com a minha mente transformada, não permitir que essa transformação aconteça aqui, eu vou ficar. E isso precisa ser dito aqui. Porque estamos vivendo os últimos tempos nessa terra. É os últimos tempos da igreja nesta terra, irmãos. Acompanhe as notícias. Vai ver o que está acontecendo. Vai ver o Apocalipse se cumprindo. Não é hora de perder tempo. Não podemos mais perder tempo. Transformação de mente, de vida, para ontem. Para ontem. Acorda. Acorda. Eu quero dar um testemunho. Rápido. Eu já testemunho aqui a respeito do rapaz lá, nosso amigo, Kelvin. Já contei para vocês o que aconteceu com ele, que ele sofreu um acidente de moto. Ele ficou 3 meses, mais ou menos, hospitalizado. Desses 3 meses, 1 mês foi em coma. Falei aqui a respeito sobre nós estarmos evangelizando ele antes do acidente, convidando, cercando ele. Ele mesmo dizia que ele se sentia: eu estou cercado por vocês. Porque quando não era eu falando, era o Gabriel, nosso irmão aqui. Aí quando não era o Gabriel, tinha uma outra colega também que estava falando. E quando não era ela, tinha um outro rapaz também. Eu disse: mas para onde que eu vou? Eu topo com vocês? Vocês estão me cercando? Ele dizia. Aí aconteceu o acidente. Ele bateu muito forte a cabeça. E ele ficou 1 mês em coma. Onde os médicos diziam que muito possivelmente ele não ia acordar desse coma. Se ele acordasse, ia ficar vegetativo. Mas a gente sabe o Deus que a gente serve. A gente conhece, a gente sabe que Ele tem poder para fazer. E que Ele tem um plano na vida de cada um. Independente do que a gente sinta, Ele tem um plano. Então nós começamos a orar e o que acontece, irmãos? A família desse nosso amigo, extremamente católica, enraizada no catolicismo. E eles eram totalmente contra, né? Tinham implicância com os crentes, né? Como eles se referiam, né? De uma forma de desprezo, né? O próprio Kelvin dizia: eu gosto só de vocês porque vocês são meus amigos, mas eu não gosto de crente. Não gosto. Por isso que eu não vou, não quero, porque a gente convidava ele para vir na igreja com nós e ele não.
Aí aconteceu um acidente. E o que aconteceu? O que acontece? A família dele lembrou que tinha uns amigos dele na empresa que eram da igreja. Lembrou de nós na hora do aperto. Então, eles já haviam recorrido, feito novenas, missas. E o desespero, irmãos, era tão grande que eles lembraram de nós. Aquilo que eles mais desprezavam se tornou o último recurso deles. E eles, com todo o desespero e toda a humildade, colocaram um orgulho no bolso e nos pediram, por favor, vocês podem vir aqui orar pelo Kel? Os médicos disseram que ele não vai acordar do coma. A gente disse que, claro, a gente vai aí. E a gente foi lá orar por ele. Aí, como ele estava na UTI, a gente não pôde entrar. Só que a gente ficou lá pro lado de fora do hospital. A gente cercou o hospital e começamos a orar. Começamos a clamar. E aquela família estava totalmente vulnerável, abatida, cansados, tristes. E a cada palavra que era falada, uma lágrima era derramada, sabe? E dava para ver que eles estavam sentindo. E quando a gente terminou de orar, eles nos abraçaram, chorando, agradeceram muito. A gente foi embora. Deu uma semana, veio a notícia que ele acordou do coma. Algo que já tinham dito que ele não ia acordar. Ele acordou do coma. Agora, o desafio era para que ele começasse a reagir, para que ele começasse a se recuperar, porque havia o risco ainda dele ficar vegetativo. Começamos a orar. Começamos a orar porque não vai ficar vegetativo. A gente crê que Deus tem um plano na vida dele, sim. E começamos a orar. Aí veio a notícia que o Kelvin começou a falar. Voltou a falar. Voltou a falar, voltou a se mexer. Ali umas 2 semanas, notícia que o Kelvin foi para casa. Ganhou alta. E nós glorificando a Deus. Irmãos, faz uma semana que ele retornou para a empresa. Voltou a trabalhar. Caminhando. E ele, a primeira coisa, assim, quando ele me enxergou, assim, que ele já encheu o olho de lágrimas, veio e me deu um abraço, sabe? Ele disse, Fábio, obrigado. Obrigado. E eu parei para conversar com ele, quando deu um tempo, parei para conversar com ele um pouco. E eu perguntei para ele, tu se sente diferente? Porque ele voltou muito diferente, irmãos. Eu falo para ele, ó, aquele Kelvin morreu lá no acidente. Aquele ali que está ali é outro. Aí eu perguntei se ele se sentia diferente e ele disse, eu não sei explicar. Parece que realmente eu morri naquele acidente. Eu me lembro de como eu era, mas eu não consigo mais ser daquele jeito. Eu não sei o que acontece comigo. Ele tinha problema com bebida, irmãos. Ele bebia muito. Não conseguia largar. A bebida era um escape para ele. E ele não conseguia largar. Ele disse que toda vez que ele pensa em bebida, ele sente ânsia de vômito. Ele não sabe explicar isso. Ele sente ânsia de vômito. Todas as vezes que ele lembra da vida antiga dele, dá náusea. Dá náusea. Ele não consegue mais ser desse jeito. Aí, sabe o que ele me falou? Ele me falou, Fabi, sabe o que parece? Ele tem 27 anos. Eu tenho a sensação que eu fiquei 27 anos em coma. E não 1 mês. E eu acordei agora do coma. Parece que eu estava com os meus olhos vendados e agora eu vejo. Sabe o que acontece? Ele não se sentia amado pela família. Ele se sentia desprezado porque ele foi abandonado pelo pai e pela mãe. Quem criou ele foi o avô. Então ele tinha a sensação de não pertencimento. O sentimento dele era que ninguém ligava para ele. Que ninguém estava nem aí para ele. Aí sabe o que ele me falou?
Sabe, eu me senti assim, mas sabe o que eu me dei conta? Eu acredito que foi Deus. Ele falou assim pra mim, eu acredito que foi Deus que permitiu que eu sofresse aquele acidente para que eu pudesse enxergar. Sabe o que eu descobri? Que era eu que não ligava para ninguém. Sabe o que eu era? Um egoísta. Eu era um egoísta que não enxergava os esforços da minha família. Então eu tive que quase morrer, ficar 1 mês em coma na cama de um hospital, dependendo deles até para trocar a minha fralda, para mim ver o quanto que eu era egoísta e o quanto que eu era amado. Nossa, irmãos, e ele falou que eu e ele chorando no meio do setor. Parecia 2 loucos. 2 loucos chorando no meio do setor. E quando ele me falou aquilo, Deus começou a ministrar essa palavra no meu coração. E eu fiquei pensando que, meu Deus, que a gente não tenha que chegar num ponto desses para que a gente acorde. Que não tenha que acontecer algo parecido para que a gente se dê conta de quem a gente é. Para que a gente se reconheça o que a gente tem que mudar. Para que a gente reconheça o que a gente tem que renunciar. Eu fiquei pensando isso. Eu digo, meu Deus, vai me revelando, Senhor, vai me mostrando. Vai me mostrando o que eu tenho que mudar. Aí domingo vem aquela pregação. Aí eu lembrei de toda essa conversa. E o Espírito Santo, ele vem trazendo. Ele vem te lembrando. Vem te mostrando. Por mais que tu já saiba, Ele vai te mostrando o que tu precisa renunciar. O que está te privando. A palavra de Deus aqui fala para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu te digo esta noite, para que você comece a experimentar a boa, perfeita e vontade agradável de Deus na tua vida, você precisa mudar. Permita que Deus comece a mudar a tua mente hoje. Se até hoje você não permitiu que Ele começasse a fazer essa mudança, eu te convido para ficar de pé. Vem aqui à frente, nós vamos estar orando. Se até o dia de hoje você não permitiu que Deus fizesse essa mudança na tua mente, e você está só com o coração aqui, só com a tua emoção, eu te convido hoje a colocar a mão no teu coração, a fechar os teus olhos e começar a falar com Deus assim: Pai, até hoje eu te adorava e te buscava apenas na minha emoção. Mas a partir de hoje, Deus, eu permito que o Senhor transforme a minha mente, que o Senhor transforme os meus pensamentos, que o Senhor transforme o meu caráter, para que eu tenha uma mudança de vida, para que eu mude a minha maneira de viver, para que eu mude a forma como eu vejo as coisas e as pessoas, para que eu veja de uma outra perspectiva a minha vida, para que eu veja com os teus olhos, com a tua ótica eu possa enxergar o meu irmão, com a tua ótica, Senhor amado, eu enxergue o meu próximo, para que eu comece a amar como o Senhor nos ama, para que eu comece a te buscar como o Senhor deseja que eu te busque. Ah, Jesus, eu dou um lugar, Senhor amado, esta noite para que o Senhor me transforme, começando na minha mente e descendo para o meu coração. Que as palavras que foram ministradas essa noite não sejam lançadas fora, mas comecem a fazer a mudança hoje. Comecem a te transformar hoje. Que a metanoia aconteça na tua vida a partir de hoje. Que você não volte para casa do mesmo jeito que você chegou aqui. Para que você volte com esta certeza
que independente do que sintamos, o Senhor continua sendo Deus. Independente dos nossos pensamentos e da nossa emoção, o Senhor continua sendo Deus. Independente de sentir ou não a tua presença, que nós tenhamos a certeza de que o Senhor está aqui, que o Senhor está agindo, que o Senhor está trabalhando, que o Senhor está transformando. Só o Senhor tem esse poder para transformar, para tirar as escamas dos nossos olhos, para que nós acordemos para a tua boa, perfeita e agradável vontade. Vai valer a pena. Ah, Senhor amado, que nós a partir de hoje possamos viver o novo. Que deixemos, Senhor amado, o velho, o passado para trás, para que comecemos a viver o novo. A tua vontade nas nossas vidas, Senhor. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Eu compreendo os teus caminhos, mas te darei a Ele está aqui. canção. Doces palavras. Ele está aqui. Ele caminha no meio do povo e te toca agora. Sinta o toque dele. Isso me leva mais perto de ti. Sinta o toque dele. Mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Que vai valer a pena. Vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Pois quando o grande dia chegar, 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 eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Que a partir de hoje haja mudança
de dentro para fora, começando pela tua mente, descendo ao teu coração. Que a partir de hoje você seja mãos, você seja pés de Jesus aqui na terra. Que você olhe para as pessoas com os olhos que Ele nos olha, com misericórdia, graça e amor. Deus abençoe a tua vida. Pode voltar para o teu lugar.